situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Olá, seja bem-vindo a este programa Diálogos de Justiça, em parceria com o IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados, preparado de forma especial para você. Hoje, representando o IPAM, nós temos a presença da doutora Herta Padilha de Oliveira, que é juíza de direito aqui em Santo Amaro, também é vice-presidente do IPAM e a nossa convidada especial. Seja Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo. Hoje com também a participação do Dr. Marcelo Nalesso Salmazo, que é juiz de direito da comarca de Tatuí, é membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude e do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de conversar com os telespectadores do Diálogos de Justiça. Convidado especial do IPAM, trazendo aí um tema que está em voga, discutindo uma situação muito delicada, que é a redução da maioridade penal. Então, a primeira pergunta que eu inicio, como é hoje? Os menores cometem crimes, são penalizados? Para quem nos acompanha, se existe um adolescente assistindo, se há o comprometimento de uma atividade matando alguém ou roubando algo, isso é crime para adolescente? Sim, olha, o adolescente, né, aquele garoto de 12 a 18 anos, né, quando ele comete qualquer tipo de ato que é definido como crime pelo Código Penal, nós dizemos que ele comete um ato infracional. E esse garoto ele será submetido a medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas medidas socioeducativas elas podem ser de diversas ordens, desde prestação de serviços à comunidade, para aqueles delitos mais leves, passando também pela liberdade assistida, né, para aqueles delitos intermediários e também chegando à internação. A internação na tão conhecida Fundação Casa, né, que antigamente era chamada de FEBEM, para aqueles casos mais graves, como por exemplo roubos, como por exemplo homicídios, para aqueles garotos que cometem um ato infracional uma vez e depois voltam a cometer esse ato infracional, aí é cabível a internação. Mas para além, né, dessas medidas socioeducativas, o juiz da infância e da juventude também dispõe de outras medidas, que são as medidas protetivas. Então, o juiz da infância e da juventude ele pode ajudar esse garoto a se reconstruir, principalmente naqueles delitos menos graves, que não comportam violência, inclusive no tráfico de drogas. O juiz pode ajudar esse garoto com medidas protetivas a se reconstruir, por exemplo, reinserindo na escola, reinserindo esse garoto no mercado de trabalho, ajudando esse garoto com tratamentos para drogadição, porque na maioria das vezes a questão do tráfico está ligada ao uso. Então, o juiz da infância e da juventude, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem essa série de possibilidades, esse leque nas suas mãos, né, de serviços da rede de garantia de direitos que podem ajudar esse garoto a se reconstruir e a ser reinserido na sociedade dentro de um novo caminho. Então, só para esclarecer para quem nos escuta, hoje esse garoto não comete crime e não vai preso. Não, ele não vai para a penitenciária, né, mas ele pode ir para a Fundação Casa, para um centro de internação, né, que ele também é um centro de privação de liberdade. Né, não é a colônia de férias que as pessoas pensam que é. Né, é um lugar Marcelo, muito triste, inclusive. Vamos então abordar essa questão, porque eu acho que a grande discussão em relação à redução da maioridade penal está justamente no sentimento de impunidade. A redução da maioridade, ela vai diminuir a criminalidade? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Eu vejo que não, eu vejo que vai ser uma grande catástrofe, inclusive. Né, porque nós precisamos pensar primeiro se a punição, né, do adulto está resolvendo alguma coisa. Se alguém me dissesse, olha, o maior de 18 anos não está cometendo crimes ou comete um pequeno número de crimes, né, eu diria, então vamos reduzir a maioridade penal para 0. Né, mas não é o caso. Né, a pena de prisão não está inibindo o adulto de cometer crimes. Hoje o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo, né, e também contou com um crescimento, né, de 2001 até 2011 de 500% da população carcerária, 5 vezes o aumento da população carcerária. Isso vem demonstrando que a base da violência, a base da criminalidade não está na questão da impunidade, né? É uma série de outros fatores. Como que é a reincidência no sistema carcerário penitenciário normal e a reincidência dentro do sistema das medidas socioeducativas? Você tem alguma ideia disso? Sim, essa pergunta é muito boa, né, e a sociedade precisa entender que vai dar um tiro no pé com a redução da maioridade penal. Porque hoje a reincidência da internação do adolescente, né, é de
30% aproximadamente aqui em São Paulo, na Fundação Casa, e a reincidência no sistema prisional gira em torno de 60% a 70%. Na reincidência, pessoas que cumprem ali a sua medida ou a sua pena e depois, quando saem, retornam para o mundo da criminalidade. O que seria essa reincidência? Esclareça para nós, para quem está nos assistindo, o que significa essa reincidência? Isso, exatamente isso. Aquela pessoa que comete algo errado, né, o adolescente ou o adulto, cumpre a medida socioeducativa na internação ou cumpre a prisão, no caso do adulto, e quando sai, volta para o mundo do crime, volta a cometer delitos. Né? No sistema socioeducativo, os índices de reincidência giram em torno de 30%. No sistema prisional, 60% a 70%. Ou seja, o sistema socioeducativo é muito mais eficaz para trazer esse jovem de volta para um caminho do bem, para um caminho da paz dentro da sociedade. Para uma discussão deste nível, doutor Marcelo, na sua perspectiva, seria importante a participação da população, por exemplo, escolas, pais, se manifestando no tocante à redução da maioridade penal? Sim, me parece que a participação da sociedade é sempre importante dentro da democracia, né? Mas nós não podemos ter uma participação viciada como está sendo feita, né? Com os meios de comunicação, principalmente, né, que querem a redução da maioridade penal, né, incentivando as pessoas e formando a opinião no sentido da redução. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, né, estampado na capa de um jornal, 90% da população é a favor da redução da maioridade penal. E na verdade não é. 90% da população é a favor de mais segurança, assim como eu, como você, como a doutora Herta. Mas infelizmente, como a redução da maioridade penal é vendida para as pessoas como mais segurança, as pessoas compram e passam a querer isso. E aí a manifestação dessas pessoas realmente vai ser no sentido da redução da maioridade penal. Mas elas não entendem que a redução da maioridade penal não vai reduzir a violência, muito pelo contrário, vai incrementar a violência. Porque esse jovem de 16, 17 anos, ele vai ser colocado nos braços das organizações criminosas que estão dentro dos presídios e ali dentro, depois que eles estiverem aliciados e devendo favores, quando eles saírem, eles não têm jeito, não tem escapatória, eles vão ter que continuar na criminalidade para pagar aquelas dívidas que ali dentro ficaram. Tá bem. Nós iremos para um rápido intervalo e logo mais retornaremos com esse tema tão importante. A situação da pobreza, como que se estima? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Situação da pobreza, como que se estima? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido.
Estamos de volta com o programa Diálogos de Justiça, em parceria com o Instituto Paulista de Magistrados, o IPAM, hoje representado pela doutora Herta Padilha de Oliveira, e o nosso convidado especial é o doutor Marcelo, tratando sobre a redução da maioridade penal. Doutor Marcelo, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados enfrentou o tema e parcialmente aprovou um texto discutido sobre a maioridade penal. Nesse texto trata que a maioria dos crimes considerados graves serão aí aplicáveis para os menores de 18 anos, reduzindo. Qual é o efeito prático disso? Porque existem muitas vozes, grandes discussões, isso ainda não se tornou legislação no nosso país, mas em havendo aprovação total desse texto, o que vai acontecer com o garoto, com a garota que tem menos de 18, 16, 15 anos? O efeito prático disso, né, é que vai realmente esvaziar a internação, né, porque hoje os processos que estão na vara da infância e da juventude que geram internação são esses crimes graves. Né? Se aliar isso o tráfico, nós vamos ter, na Fundação Casa, as estatísticas, nós temos que mais ou menos 40% são garotos que praticaram roubo e outros 40% garotos que praticaram tráfico de drogas. Então nós vamos ter todos esses garotos aí levados ao sistema penal. Se nós pensarmos bem, né, esses crimes graves, com exceção do homicídio talvez, mas o roubo, por exemplo, e o tráfico, a base deles é uma base patrimonial. Né? Então, se esse garoto faz algo errado, ele tem responsabilidade, claro que ele tem responsabilidade, mas a sociedade também tem responsabilidade por isso que ele está fazendo. Nós vivemos numa sociedade absolutamente injusta, né, em que esses garotos que vêm da periferia, né, que vêm são marginalizados, eles não têm nenhuma perspectiva de vida. Então, eles só encontram essa perspectiva também no crime. A gente abordar que ontem eu estava ouvindo, por acaso, o rádio e estava falando justamente dessa questão. E dizer, não, são só aqueles crimes graves, como tráfico de drogas, por exemplo. As pessoas têm a ideia de que tráfico de drogas, tipificado, que a pessoa vai responder por tráfico de drogas, seja só aquele traficante que fica lá no morro, que tem a sua metralhadora, que manda, aquilo é o traficante. Um adolescente que fica levando a droga para ser consumida, que distribui a droga, ele não está praticando tráfico da mesma forma? Ele é traficante também, né? E o que nós vemos assim na vara da infância e da juventude é que o grosso desses garotos são aqueles garotos que começaram usando e de repente para sustentar o vício ou para ganhar um dinheiro mesmo, né? Porque a televisão não está aí o tempo todo mostrando que quem tem o tênis, quem tem o celular é o cara. Esses garotos querem ter tudo isso, né? E não tem fonte de renda, né? E hoje em dia a sociedade também não coloca postos de trabalho para esses garotos. Né? E querendo ter esse dinheiro, né, para sustentar o vício ou para ter as coisas materiais que todos querem ter, esses garotos começam a fazer esse microtráfico, né? Pegam quantidades de droga, começam a vender para os colegas da escola, depois escondem num lugar para vender para as pessoas ali do bairro e assim se tornam traficantes. Né? E aí as pessoas acham, nossa, o traficante como é perigoso. Não é, é um garoto, né, que começou a fazer algo errado para ganhar dinheiro, para poder ter tudo aquilo que a sociedade tem, né, que muitas pessoas da sociedade têm, e que acaba sendo apreendido pela polícia, né, às vezes de forma violenta, inclusive, e entrando no sistema. Né, se não se ajudar esse garoto a se reconstruir em outras bases, a entender o erro, né, a dar um suporte de vida, né, para que realmente ele se reconheça, né, ele se reconheça como alguém em outro caminho, nas artes, nos esportes, né, nos estudos, na profissão, esse garoto ele não vai se reconstruir. E se colocá-lo no sistema penitenciário, obviamente ele vai sair dali muito pior. Né? E aí a sociedade vai acabar piorando a situação da violência. Porque se ele entrou como um microtraficante, aí ele vai sair dali como um roubador, ele vai sair dali como um homicida, ele vai sair dali como um grande traficante, inserido em uma mega estrutura criminosa. Agora, doutor Marcelo, eu vou ser muito sincera, já, apesar do tema ser delicado, que a sociedade tem responsabilidade, nós sabemos. Que este garoto tem desejos e necessidades a serem preenchidas, nós também sabemos. Mas partindo da premissa que a sociedade, o poder público, não consegue satisfazer essas situações que são essenciais ao ser humano, e esse adolescente cresce num meio onde ele já está viciado, comete atos ilícitos, diga para mim, pega um garoto desse que comete um ato ilícito, ao invés dele ir para a prisão, o que deveria acontecer com ele? O que a família deveria fazer? Para quem está nos escutando. Tem tanta gente que nós ou por outra, conhecemos... Né? O que nós todos deveríamos fazer? Porque tem tanta gente que nós conhecemos, filhos de amigos, conhecidos, que não tem mesmo condição e que usam aí da sua forma de viver no